Amigos, muito bom dia, boa madrugada, você que está aí no Brasil e talvez lá nos Estados Unidos, que o Espírito Santo venha iluminar os seus olhos espirituais para que você veja o invisível, você creia então no impossível, para que a sua vida seja diferenciada. Veja só como a fé cristã é inteligente. Ela não tem nada a ver com religião. Ela tem a ver com inteligência, razão, raciocínio. A pessoa pesa, avalia e então chega à seguinte conclusão: é isso que está certo. A palavra de Deus é verdadeira, é Deus falando com a gente. Quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Quando eu oro, eu estou falando com Deus. Isso pode ser com você também, qualquer um, desde que a pessoa creia é o suficiente. Vamos ver agora. Nós estamos vendo que nós estamos em época de eleição, e no mundo inteiro nós temos verificado, conferido, que há um movimento esquerdista, um movimento de liberdade, de liberalidade, um movimento de libertinagem, que quer dizer, você faz o que você bem entender, você não precisa ficar restrito a leis, disciplina, ordem, nada disso. Veja bem, quando Deus criou os céus e a terra, para habitar a terra, para dirigir a terra, para administrar a terra, depois de ter feito os animais, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E não quis que o homem ficasse só, porque não era bom. Então ele fez a mulher, a Eva, para que fosse companheira, para que servisse como auxiliadora. Então, dos dois, Deus iria povoar a terra, mas dentro de uma disciplina, dentro de uma ordem, dentro da sua santa palavra, porque a palavra de Deus é só ordem, disciplina. A palavra de Deus não aceita que os filhos se revoltem ou sejam mal criados para com os pais, nem muito menos que os pais venham penalizar os filhos segundo a sua maneira. Não, há uma ordem, uma disciplina, um respeito, e o respeito da palavra de Deus começa com o pai. O pai respeitou a vontade da criatura humana e deu à criatura humana o direito de escolher, o direito de optar o que ele queria fazer da vida dele. Então o homem escolheu o mal, escolheu a desobediência. Por conta dessa escolha, o homem colhe hoje os frutos da sua má escolha, não é? Essa é a realidade. Isso é a lei fixa que ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar a lei do plantar e colher o que se plantou. Ninguém pode mudar. Ninguém. Então, veja só. Deus criou uma disciplina, uma ordem. Ele criou a família, porque Deus é família. Deus é pai, Deus é filho. E Deus é espírito, o Espírito Santo. Então, a Santíssima Trindade criou o homem à sua imagem e semelhança. E por isso ele deu uma auxiliadora, a esposa. Qual é o movimento político que a gente tem visto no mundo inteiro? O movimento da liberdade ou da libertinagem. Homem com homem, mulher com mulher, pai com filho, filho com pai, filhas abusadas pelos pais,
Enfim, aquela esculhambação generalizada que nós vemos hoje. Nós vemos hoje uma distorção, uma corrupção dentro da família, que é a instituição. Foi a primeira instituição que Deus criou na face da terra, a família. Todo mundo quer ter família, é ou não é? Mesmo o pessoal da esquerda tem família. Eles trabalham contra a família, apoiam os movimentos rebeldes, não é verdade? Mas eles também casam. Então, todo mundo quer ter família. Quem que não quer ter família? Quem é que quer viver só, isolado e morrer sozinho? Ninguém. Todo mundo quer ter uma família, quer ter os seus pais, os seus filhos, enfim, um lar. Mas veja só, Deus criou todas as coisas com ordem, com disciplina. Mas veja só o que Deus fala com respeito depois na vinda do profeta Elias, que simboliza, aqui no Velho Testamento, simboliza Jesus. Ele diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você imagine Deus quando fala grande, imagine o que é grande, porque ele sabe o que é grande, porque ele é grande. Ele criou o universo. Ele é grande. Quando ele fala grande, é porque é muito grande. Quando ele fala terrível, aí a coisa pega. É terrível mesmo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o que ele está falando? Ele está falando isso porque ele já disse, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, aquele dia preparado que o Senhor vai vir. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. Você conhece palha? Palha é algo bem vulgar, bem frágil. A palha, se você coloca a palha no fogo, ela desaparece, porque é simples para queimar. É igual gasolina. Então, ele diz, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, quer dizer, serão como a gasolina no fogo. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Não vai deixar nada, zero. Só que o que vai queimar, o que vai desaparecer é a matéria, não a alma que carrega a matéria, ou a matéria que carrega a alma. Então ele diz que naquele dia não haverá nem raiz nem ramo. Mas com respeito à família, ele diz, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Ele converterá, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quer dizer, Deus tem reservado para aqueles que o temem fazer com que os filhos se convertam aos pais e os pais aos filhos, o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Quer dizer, haverá harmonia entre
a família entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais. Porque Deus é família. Deus é família, minha amiga, meu amigo. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é palavra, Deus é espírito, Deus é família. Deus é a palavra encarnada, que foi Jesus. Deus vai converter os pais aos filhos e os filhos aos pais. Quer dizer, vai fazer a união dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Antes daquele dia, o dia terrível, o grande e terrível dia, quando haverá o julgamento. Então, você que está nos assistindo nesse momento, veja bem, avalie bem a sua vida, para que você não seja como a palha, para que a sua fé não venha a ser como a palha, levada pelo ventinho, qualquer sopro, a palha voa. Não seja assim. Use a sua inteligência, amiga e amigo. Paute, apoia, sustente, alicerce a sua alma, que é a sua vida, na palavra de Deus. Obedeça. Segue a direção de Deus, siga a direção de Deus. A direção de Deus é sempre ordeira, disciplinada, para que, então, a gente venha colher os frutos da ordem, da disciplina. Então, você que está me assistindo nesse momento, pense bem no que está reservado aos indisciplinados, aos rebeldes, aos que promovem a dissensão, aos que promovem leis que contrariam a palavra de Deus, que contrariam tudo que é harmonioso, tudo que contraria ao que é disciplinado, tudo que contraria a ordem. Você vê, na nossa bandeira está escrito lá, ordem e progresso. Não há progresso sem ordem. Você já viu alguma família tendo progressão, sendo abençoada, sem uma ordem, sem uma disciplina? Não, não há. Então, amiga e amigo, assim é a fé inteligente. Quando a gente tem uma fé pautada na palavra de Deus, o Espírito Santo nos guia à disciplina, à ordem, à família, porque a família é a instituição mais sagrada que existe na face da terra. Mais sagrada do que a própria igreja institucional. A família é mais sagrada do que a igreja institucional. Porque sem a família, a igreja não sobrevive. Que Deus abençoe a todos. E esse é o plano do diabo, destruir o que Deus construiu. Deus constituiu a família. Então o diabo está tentando destruir a família. Tentando destruir, conseguindo destruir muitas famílias, a maioria, mas não todas as famílias. E eu creio e espero que a sua família seja guardada e protegida para o dia em que não haverá nem raiz, nem ramo, porque tudo que se queimará virará pó. Deus abençoe a todos e até amanhã. E quinta-feira, se você tem um problema de família, se você está vivenciando problema de família, vá em busca de orientação segura, firme, bíblica, às quintas-feiras, às 20h, qualquer igreja universal do Reino de Deus, e a Cristiane mais o Renato Cardoso estarão aqui no Templo de Salomão às 20h, para orientar os que têm juízo e querem ter uma família de verdade. Deus abençoe a todos vocês. Amém.